precisamos primar por crescermos, principalmente no que diz respeito à nossa vida espiritual, porque nesse sentido vai ter relevância quanto a céu e inferno, quanto a vida e morte, em relação à nossa eternidade. E é óbvio que tudo o que foi feito no sentido de justificarmos já foi feito. Jesus já pagou o preço, em preço muito alto, por sinal, preço de sangue, preço de morte, preço de cálice de ira, o cálice que eu e você deveríamos tomar ou beber, e Ele bebeu em nosso lugar. No entanto, uma das maiores dificuldades de Jesus foi exatamente em relação ao cálice. Não foi tanto a cruz, as dores excruciantes, foi o cálice. Jesus não pediu ao seu Pai: se for possível, passa de mim a cruz, as dores da cruz. Não, foi o cálice da ira de Deus. Jesus declarou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Em certo momento, porque verdadeiramente levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus nos justifica. Mas é óbvio, queridos, que existem fundamentos, valores e princípios que nós, como povo de Deus, devemos honrar. E nesse sentido, amados, é notório que precisamos fazer a nossa parte. E isso será até o final. Não é porque nós já somos justificados por Cristo que nós vamos fazer o que nós bem entendemos e agirmos por aí totalmente sem noção, a revelia da palavra de Deus, agindo segundo o nosso próprio parecer, o nosso próprio entendimento, agindo segundo a nossa limitada sabedoria. Então, eu estou assim comprometido comigo mesmo, no sentido de crescer, e revelo a vocês que eu estou num processo que não tem sido fácil, porque quando você se propõe a Deus, a isso, requer um esforço muito grande, e eu quero dizer a vocês, assim, sem vanglória, sem nada, que no sentido as coisas de Deus, eu sempre fui muito esforçado. Claro que preciso melhorar veementemente, relevantemente, preciso melhorar muito, mas estou lutando para isso. Por exemplo, eu sempre amei escola bíblica dominical, sempre. E eu acho um desperdício, conforme o pastor estava falando aqui, as pessoas negligenciarem este momento, visto que é um momento muito oportuno para o aprendizado da palavra de Deus. Mas é óbvio que as pessoas, a maioria das vezes, estão com seus corações voltados a outras coisas, até propriamente ao descanso. Não,
Domingo é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Aí isso se torna regra, lei. Eu trabalho igual um condenado a semana inteira. Eu preciso dormir domingo. Mas a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. É claro que a gente precisa descansar. A gente precisa descansar. Mas o descanso do povo de Deus não é um lugar. O descanso do povo de Deus é uma pessoa. Não é um lugar. É uma pessoa. No entanto, Jesus fez esse convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Nós devemos priorizar os momentos oportunos diante de Deus, porque neste mundo mal que nós vivemos, quantos queriam ter uma liberdade a qual nós temos e estão buscando a Deus nas cavernas, escondidos, lendo ali rascunhos da Bíblia, porque a Bíblia é terminantemente proibida nesses lugares. Estão lá muitas vezes com uma folha só de um evangelho e estão firmados naquilo, e estão lá buscando, correndo risco de vida, né? Na perseguição. Então, gente, eu sempre fui amante da escola bíblica dominical e nunca negligenciei um momento de ensino. E estou aqui. Não fez mal nenhum, porque o homem, ele se renova. Aleluia. Existem uns momentos de descanso que Deus prepara a partir do momento que você se dedica a Ele. Não, domingo pela manhã é sagrada, dormida até meio-dia. Mas aí a gente olha para aquele texto de Efésios lá, onde Paulo declarou assim: ó, tu que dormes, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Queridos, nós, como povo de Deus, nós somos muito tentados em várias áreas. E se nós não tivermos um comprometimento real com Deus e com a sua palavra, nós ficamos muito vulneráveis, até mesmo no que diz respeito ao comodismo. Você acaba se acomodando, priorizando outras coisas, até mesmo priorizando o trabalho. Tem gente que prefere resolver coisas terceiras a priorizar a palavra de Deus. Como Marta, exemplo das duas irmãs, Marta e Maria. Jesus falou que a Maria tinha escolhido a melhor parte. E qual era a melhor parte? Estar aos pés de Cristo, aprendendo, ouvindo. Porque isso verdadeiramente iria acrescentar na sua vida. É você ficar ocupado com tantas e tantas outras coisas que pode até edificar, mas não vai abençoar, o que
diz respeito a uma vida espiritual, a um crescimento da alma, a um libertar do coração aprisionado. Eu estou motivado, gente, a crescer. E o crescimento requer esforço. E você se esforçar para ser melhor é muito melhor do que descansar apoiado na preguiça e cometido em priorizar outras coisas. O tempo todo Deus está nos chamando ao esforço. Eu estava ouvindo uma palavra de um pastor, ele estava falando o seguinte, que os maiores milagres, as maiores respostas sempre aconteceram quando houve busca de madrugada a Deus, principalmente no período de 3 às 6 da manhã, que é o quarto período de oração. Mas quem quer se comprometer a se esforçar a tal ponto de pagar esse preço? Eu não sei se os irmãos têm por costume orar pelas madrugadas, mas seria um ótimo hábito, onde esse careca que nos fala precisa melhorar. Mas eu estou querendo, eu estou pedindo para Deus, porque assim, Ana Sandra, para falar a verdade, eu ando dormindo mal, eu não ando bem de saúde, mas eu estou pedindo saúde para Deus, para realmente, verdadeiramente ter energia para esse tipo de busca, porque é muito importante. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vê prudentemente como andais, não como necios, insensatos, tolos, mas como sábios, remindo o tempo. O que é remir o tempo, amados? Aproveitando bem cada oportunidade, investindo no seu tempo de maneira sábia, remindo o tempo, não perdendo mais tempo. E como nós precisamos melhorar nesse sentido? Às vezes nós investimos o nosso tempo em coisas tão tolas. E até propriamente, gente, um grande vilão do nosso tempo é o celular, não é verdade? Tem gente que fica lá no Facebook, só vendo memes, e fica lá, né? Seria como se pegasse uma caneta, um papel em branco, viesse, visse um mosquito e ficasse traçando lá a rota do mosquito. E o mosquito vai para lá, você vai para lá com a caneta, e vai para cá. É a mesma coisa a pessoa que fica lá no Facebook. E o tempo vai passando e a pessoa poderia estar investindo seu tempo em outra coisa muito mais edificante. Lendo um bom livro, lendo a Bíblia, até mesmo no WhatsApp. Vai mandando uma mensagem boa para alguém. Olha, senti de mandar uma palavra a você. Que Deus te fortaleça, que Deus te visite. Você é muito valoroso. Agora há pouco eu estava fazendo isso com uma pessoa. E isso é tão edificante, não é verdade? Quando você recebe uma palavra, quando a pessoa evidencia o seu coração através de uma mensagem, desejando o teu bem,
de usar o tempo, porque nós podemos fazer o bem através de palavras. É o que diz aqui esse texto que nós acabamos de ler. E, gente, eu estou fazendo uma campanha agora em Provérbios de 31 dias. Na quarta-feira eu encerro de Salmos. Hoje foi o 146º dia. 7º, melhor dizendo. Que bênção! Eu encerro na quarta-feira. E na quarta-feira à noite eu vou fazer uma live comemorando 150 dias, meditando num salmo por dia. Agora, gente, eu pergunto para vocês, é muito você pegar e ler um salmo por dia. É muito. Para você crescer, para você ser visitado pela palavra de Deus, pelo entendimento de Deus. É muito. O Salmo 119 tomou um pouquinho mais de tempo. Mas, gente, quanta sabedoria naquele Salmo 119. Salmo 119, 97. Ó, quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Olha que aprendizado para nós. O amor, a lei e a meditação contínua. É minha meditação todo dia. Todos nós lemos a Bíblia todos os dias, todos nós que aqui estamos nesta manhã. Uma pergunta que eu faço para mim e para você. Se você quer crescer na graça e no conhecimento, se você quer ser aperfeiçoado, existem os meios. Existem os meios. Agora, gente, eu estou lendo Provérbios. Hoje foi o capítulo 8 e eu estou meditando com vocês nesse capítulo. E como falou o meu coração. E eu vejo aqui lições preciosas para nós, no que diz respeito àquilo que pode comprometer a nossa vida espiritual com Deus. Porque, gente, o que consiste a nossa vida espiritual? Consiste em relacionamentos. Em relacionamento com Deus. E não somente com Deus. Relacionamento com os homens também. Agora, onde nós estamos caprichando mais? O nosso relacionamento com Deus ou o nosso relacionamento com os homens? O qual é mais importante? O nosso relacionamento com Deus ou o nosso relacionamento com os homens? Com Deus. A cruz de Cristo consiste em restauração. Restauração de relacionamentos. Vocês já pararam para pensar na cruz? A cruz ela é formada de madeira. Uma madeira na vertical e uma madeira na horizontal. A cruz de Cristo consiste em restauração de relacionamentos entre o homem e Deus. Entre o homem e o homem. Madeira vertical, madeira horizontal.
Não adianta nada ter um super, mega, hiper relacionamento com Deus e não ter bom relacionamento com os homens. Pode comprometer. Pode comprometer. Gente, a minha teologia é a seguinte: penso eu, diferentemente dos reformados, que acreditam na predestinação, que uma vez salvo, escolhido, não perde a salvação. Eu, na minha teologia, aqui quem está falando é o teólogo Josué. Na minha teologia eu penso que o homem pode perder a salvação. O homem pode perder a salvação. Eu vejo vários textos que me dão amparo no estudo. Por exemplo, o centurião de Cafarnaum, nem judeu ele era romano, certo? Romano. Evidenciou uma fé diferente da dos judeus, porque Jesus falou assim: nunca vi tanta fé nem mesmo em Israel. Este homem, ele chegou, em primeiro lugar, com empatia no coração, porque ele foi procurar Jesus, não por ele, mas por um conservo. Certo? No texto do historiador Lucas, não foi nem ele que foi procurar Jesus pessoalmente. Os judeus foram procurar Jesus por ele. Lucas é historiador, então ele enfatizou melhor, ele colocou os pormenores. Aí os judeus chegaram diante de Jesus e falaram assim: este homem é digno que o Senhor ajude ele, porque é um homem bom, ajudou a nossa nação, ama a nossa nação. Então ele é digno. Aos olhos dos homens, esse centurião era digno, mas aos olhos dele, quando Jesus se propôs a ir até ele, ele ficou sabendo qual foi a fala dele: eu não sou digno. Uma pessoa piedosa aos olhos dos homens, ela é digna, mas aos seus próprios olhos, ela não é digna, porque isso é humildade. João Batista declarou assim: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Humildade. Eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Isso no texto de Lucas 7. Mas vamos ao texto de Mateus 8. Abra comigo, se você puder. Mateus 8. Versículo 10. Mateus 8, versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas.
essa fala de Jesus aqui. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. O que fez tanta diferença na vida desse centurião? Vários fatores. A fé, mas não somente a fé, a humildade, mas não somente a humildade, a empatia, se colocou no lugar de alguém para buscar ajuda, altruísmo, mas não somente isso, os judeus. Olha a fala dos judeus. Agora vamos ao texto de Lucas 7. Só para conferir aquilo que eu estou falando. Amor ao próximo, né? Amor ao próximo, exatamente. Ele era parente, era um servo. Era um servo, isso. Era um escravo, ele era superior. Isso mesmo. Mas ele amava. Ele amava o servo. Era um bom homem. Amor no coração. Ao ponto de se humilhar. Exatamente. Foi. Isso mesmo. Agora, acompanhe comigo Lucas 7, versículo 4. Lucas 7, 4. Os judeus, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Gente, esse homem fez a diferença diante dos judeus. Olha, geralmente os judeus odiavam os romanos, porque os romanos eles eram opressores. O Império Romano estava subjugando Israel naquele tempo. Mas este homem, esse centurião Cafarnaum aqui, era diferente. Aí Jesus falou o seguinte: olha, nunca vi tanta fé nem mesmo em Israel, porque ele crê que uma palavra somente é suficiente. Então eu digo o seguinte: olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Mas por que Jesus falou isso? Os filhos do reino serão lançados nas trevas. Por quê? Porque ele reconheceu a autoridade de Jesus. Também, mais isso. Ele é poderoso. Sim, ele tinha autoridade e reconheceu a autoridade, a liderança de Jesus. Mas o fato aqui mais importante é por que Jesus falou que os filhos do reino serão lançados nas trevas. Porque, gente, é necessário que nós nos esforcemos em todos os fundamentos cristãos, não para que alcancemos a salvação, mas para que não percamos a salvação, porque a salvação já está alcançada. Jesus já fez isso. É a mesma coisa que você ganhou uma grande bênção, uma grande vitória, um grande presente, e começar a se desfazer daquilo, e não cuidar, e ser relaxado, e ser negligente. Jamais nós podemos pensar: não, estou salvo agora, eu vou fazer o que der no tempo, porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que bem entender, posso agir do jeito que eu quiser, porque eu já estou salvo. Paulo falou que nós não devemos abusar da graça. Romanos capítulo 6. Aprender e passar adiante. Exatamente. Não podemos.
Olha, gente, tem palavras que eu leio e eu fico preocupado. Porque Jesus falou assim, né? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Mas Senhor, não profetizamos. Os profetas, quem profetiza é profeta. Você já viu o ímpio profetizando? Chega ali perto do bar, daqueles que estão sentados ali o dia todo, né? E sempre os mesmos que ali estão, né? Já ouviu? Eis meu filho se levantar do nada, né? Eis que perigo! Já viu algum procedimento assim? Daquele que está lá no fundo do bar, enchendo, né? Quem profetiza é crente, né? Evangelho. Tem até aqueles que se autodenominam profeta. Eu sou profeta. Gente, para vocês verem, né, como a vaidade fala no meio cristão, né? O cidadão tem o título de profeta. Aí vem o pastor e diz assim: eu vou trazer na igreja o profeta. Aí o povo já vai na igreja empolgado, né? Nossa, o profeta. Então ele vai profetizar, né? Eu vou lá na esperança que a sorte cai de bruxa cinza. Eis que te digo. Já passou muitas lutas. Isso todo mundo passa luta. Mas Deus está dando um grande livramento. Mas Deus está livrando todo dia. Aí os profetas estão por aí, né? Com os títulos, profetizando. Falando, o seu automóvel é o Corcel 2. Corcel 2, essa veio lá no fundo. Brasília amarela dos mamonos assassinos. O seu CPF é tal. Gente, onde que a gente encontra amparo nos evangelhos para esse tipo de coisa? Jesus revelou. Aquela mulher samaritana vai lá e busca o teu marido. Não tem marido. Dissesse tem. Porque já teve quantos? Quantos? A mulher samaritana estava meio que sendo discipulada pela Gretchen, né? Grande mistério. A Gretchen casou 18 vezes. E no final das contas ela vai encerrar a vida dela com o Fábio Júnior. Que é outro que casou, não sei quanto, eu acho que ganhou da Gretchen, casou umas 20 vezes. Mas a mulher samaritana, gente, 5 vezes, e o outro agora não é marido, né? O negócio está meio bagunçado. Meu Deus. Mas, gente, nós estamos vendo tudo isso, tipos de coisas. Mas, Senhor, não profetizamos no teu nome. Mas, Senhor, no teu nome não expulsamos demônios. Olha, gente, autoridade para expulsar demônios. Senhor, mas no teu nome não fizemos maravilhas. Eu vos direi prontamente: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Prática da iniquidade. A prática da iniquidade é tanto válida em relação a Deus, como também em relação aos homens. Em relação aos homens. Não podemos negligenciar os nossos relacionamentos com
os homens, porque Deus não chamou ermitões espirituais. Não, eu sou uma igreja individual. Não. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo. E cada qual faz parte desse corpo. Cada qual faz parte desse corpo. Cada um é um membro do corpo. E, gente, o coração, ele não trabalha independente dos pulmões. Os pulmões dependem da bexiga. A bexiga depende do cérebro. Tudo está interligado no corpo. O meu dedo está mexendo. Corta ele aqui, joga ele lá. Morre. Não é igual a moca, né? Que se corta ela para metade, fica mexendo ali na outra metade. Até cortou fora, acabou. Morre. Vira linguiça. Gente, nós somos um corpo. O que pode comprometer a nossa vida com Deus? Aí a gente vai em alguns textos. A gente vai em alguns textos. Por exemplo, quando nós vamos ofertar, o que Jesus falou em relação a isso? Quando você for ofertar e se lembrar de algum mau relacionamento, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Tem que consertar. Porque o que Jesus está dizendo? Se você vai até o gasofilaço e lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, ou alguém tem alguma coisa contra você, pode ofertar a si mesmo, Deus vai ofertar. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus falou, vai e... Gente, o mau relacionamento pode comprometer a oferta. O mau relacionamento pode comprometer a oração. 1 Timóteo 2,8, vamos ler? 1 Timóteo 2,8, quem pode ler esse texto para mim? 2,8. Assim eu quero que em toda parte os homens orem com as mãos santas erguidas para Deus, livres da ira e sem dívidas. Gente, Paulo aqui está determinando. Ele usa um termo grego, bololai, que significa determinar. Determina como quem está dando uma promulgação, um edito real, uma ordem. É por isso que ele diz assim: determino, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contendas. Sem ira e sem discussões, sem ira e sem brigas, sem ira e sem animosidade. Mas tem gente que adora uma briga. Tem gente que se ira muito facilmente. Agora cá entre nós, precisamos ou não precisamos melhorar nesse sentido?
odeio esse estudo. Ah, não é nervoso? Cavalo. Nervoso. O cavalo que só fica coiceando. Gente, levantai mãos santas, sem ira e nem contenda. A ira e a contenda podem comprometer a vida de adoração, a vida de oração. Como que nós vamos oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, cheio de ira e contenda? Agora Deus vai receber isso? Tem gente que só vive para contender, e por mínimas coisas, por pequenos detalhes, por picuinhas. Eu acho que nós, como povo de Deus, nós precisamos buscar a sabedoria, precisamos buscar a sensatez, precisamos buscar o discernimento, precisamos aprender a falar menos, ouvir mais, ouvir muito mais daquilo que falamos. Davi faz uma oração muito sábia, no Salmo 141, verso 3. Coloca uma guarda na minha boca, Senhor. Fecha a porta dos meus lábios. Porque, queridos, falar é uma coisa tão comprometedora. Tem gente que vai falando mesmo, a torta e direito, a miguelando, sem saber como que uma pessoa vai receber as suas palavras. Às vezes a pessoa pode interpretar de maneira equivocada. E vai, né? E vai, estendendo. É aquilo que eu falei do Jonas. O Jonas, quando ele foi vomitado pelo peixe, ele chegou lá em Nínive como um missionário vomitado. Mas aí caiu na língua do povo. No quarto, mais ou menos, já estavam dizendo que ele era vendedor de peixe. Que um fala uma coisa, e o outro fala, e o outro fala, e o outro fala, e não tem limite nas palavras. O sétimo já está sabendo uma coisa de uma maneira totalmente diferente. Não chegou nem vomitado pelo peixe, chegou com o Cristóvão Colombo. Chegou lá com o Pedro Álvares Cabral. Por aí vai. Então, o sábio aqui, gente, ele está conclamando que nós devemos buscar sabedoria. E Paulo, ele enfatiza muito isso também. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, esforça, e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Porque a sabedoria acrescenta, a sabedoria ela acaba com a insensatez, faz o jovem obter entendimento, o inexperiente ganhar experiência. Quanto mais tempo vai passando nas nossas vidas, mais experiente nós vamos ficando. Esses dias eu falei com meu filho, de 25 anos, eu falei assim: filho, eu tenho o dobro da tua idade. Então, convém você me ouvir. Eu já tive pelo menos uma vida mais do que a tua para aprender tudo que eu aprendi. E muitas vezes a gente aprende apanhando.
errando, transgredindo, mas aprende. Aí se você persevera no erro, aí é tolice. Aprende carpindo e, na maioria das vezes, encontrando pedras no meio do caminho. É assim que funciona. Mas a gente está ali, tirando as pedras, para que a sabedoria reine. A sabedoria que vem do alto já lavou as suas 7 colunas. Provérbios 9. E quais são essas 7 colunas? 7 colunas significa uma casa bem edificada e uma casa ampla. É isso que significa 7 colunas. 7 é o número da perfeição. A sabedoria já lavou as suas 7 colunas. Significa uma casa bem edificada, uma casa ampla. O que Jesus falou lá ao encerrar o Sermão do Monte? Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu considero como homem prudente, que edifica a sua casa na rocha. E quando vem tudo que vem e assola, a casa não cai. E mesmo assim, Jesus falou: olha, ouve, pratica, mas não está livre do dia mau, do vento forte que bate, da chuva de granizo, do rio que corre. Não está livre. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu considero como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E quando acontecer isso, a casa não cai. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu considero como um homem insensato, que edificou a sua casa onde? Na areia. E quando acontecer as mesmas coisas, cai. Que não tem sabedoria. Porque não pratica a palavra de Deus. Não adianta nada ler e não praticar. Saber e não colocar em prática. Tem um homem que às vezes eu ouço ele, que ele era um intelectual, muito sábio, em vários assuntos, muito conhecedor. Leu a Bíblia não sei quantas vezes, mas não pratica. E não adianta. Tem que ler e praticar. Gente, abra comigo 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Só finalizando aquilo que eu falei da sabedoria, com as suas 7 colunas. A sabedoria que edifica a casa é, segundo Tiago, primeiramente pura, pureza. Bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Primeiramente pura, pacífica. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se vai levantar a sua mão, sem ira nem contenda. O pacificador não levanta a mão com ira e com contenda. Levanta a mão santa sem ira nem contenda. Ele é pacificador. Ao invés de promover a guerra, ele levanta a bandeira da paz. Dá lugar ao Espírito,
não se inclina ao diabo. A sabedoria que vem do alto, primeiramente pura, depois pacífica, moderada. O que é moderação? Equilíbrio. Se já se deparou com alguém desequilibrado, não tem pior coisa. E você tentar se relacionar com alguém que não tem moderação, que não tem domínio próprio, que não tem equilíbrio. Às vezes até você mesmo taxou essa pessoa é desequilibrada. É terrível. E o que faz uma pessoa ser desequilibrada? Falta de sabedoria, ignorância, insensatez, falta de educação. Porque uma pessoa bem instruída, ela jamais vai ser mal educada, grosseira, desequilibrada, ignorante, estúpida, calada. Não. Moderação. A sabedoria que vem do alto é moderada. Gente, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. O Tiago falou isso. Então, Senhor, dá-me essa sabedoria que vem do alto, que é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável. O pior crente é aquele que não se dá o tratamento. É aquele que ouve a palavra e fica do mesmo tamanho. Não progride, não se arrepende, não reconhece erros, não tenta melhorar como pessoa, no seu caráter, na sua personalidade, no seu temperamento. Não se dá o tratamento, é aquilo que eu estava falando ontem. Se você está doente, você prefere morrer ou tratar? Uma pessoa em sã consciência, ela prefere tratar. Uma pessoa tem bom senso, eu vou morrer, porque desisto. Não. Se vai no tratamento, se vai no médico, você vai procurar a sabedoria, porque o médico lá, ele sabe a fórmula do remédio, a azitromicina, não sei que lá das quantas, que é o melhoral. A dipirona é clorifiquetato de sulfondenato de heteropotássio. O médico sabe tudo isso. E vai te dar o dipirona, paracetamol. Vai te dar lá o azitromicina, a amoxicilina, não sei que lá das quantas. Antibiótico. O médico sabe. Aí você vai buscar o tratamento. Aí você vai com o coração aberto e de repente, se você fizer o tratamento, você vai melhorar. Ou se você está com um problema cardíaco e você não sabe, o teu coração está doentinho, de repente dá umas paradas, de repente dá uma acelerada. Aí você vai lá, meu Deus, cardiologista. Marca lá para o cardiologista. O cardiologista faz o ecocardiograma, exame de sangue. Esse Deus, vai tomar esse aqui, 2 vezes ao dia. Seriamente. Aí você buscou o tratamento, certo? A mesma coisa, gente, é na vida espiritual. E nós precisamos nos dar o tratamento, ter flexibilidade. É aquilo que Davi falou no Salmo 51, o espírito quebrantado e contrito, Deus não despreza. Não despreza. O flexível, ele está aberto à mudança. Está aberto à mudança, mudar concepções, mudar pensamentos. Não, mas me convenceram que esse pastor careca é um chato. E agora? Agora? Não vou martelar isso.
que é engraçadinho, fica fazendo piadinha no púlpito, desajeitadinho, barbudinho. Tem gente que só língua mal, não é verdade? Só vê os defeitos da vida das pessoas. Careca, né? Não tem nem cabelo. Aí a pessoa, não, já criou uma concepção. A minha opinião em relação aos pastores é essa. Você é igreja. A pessoa, ela foi chorosa, né? E tem tantas outras coisas que a pessoa poderia se preocupar. A gente tem que aprender a ver mais o lado bom das pessoas do que propriamente botar os olhos no único defeito, ou no segundo defeito, ou no terceiro defeito. Temos que aprender a colocar tudo numa balança. Não é verdade? Colocar tudo numa balança. Se está edificando, amém. Se não está, aí você toma as suas atitudes. Mas segundo a inteligência, a sabedoria, o entendimento, não assim, indo muitas vezes na fala dos outros, agindo por más influências, e não se dá o tratamento de você mesmo querer melhorar, porque a sabedoria que vem do alto é tratável. A pessoa se dá o tratamento, é cheia de misericórdia e bons frutos, é sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha, gente, se for para a gente pegar cada ponto, né, pastor Valdo? Dá um estudo em cada escola bíblica. Assim, no domingo que vem nós vamos estudar o seguinte: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Vamos tratar só de pureza. No outro domingo, a sabedoria que vem do alto é pacífica. Vamos tratar só de paz. Cada escola bíblica dá para fazer. Cada domingo dá para fazer uma escola bíblica em cada ponto da sabedoria. De tão rico e intenso que é tudo isso. Imaginemos nós falarmos aqui sobre hipocrisia num domingo de escola bíblica. Você pega o capítulo 23 ali de Mateus, a quantia que Jesus abordou acerca de hipocrisia dos religiosos. E os religiosos estavam lá, né? Passando uma coisa que não era. Estavam fazendo orações altas nas praças, mas qual que era a motivação deles? Serem vistos pelos homens. E foi o que Jesus foi dizendo. Vocês oram alto nas praças porque vocês querem ser ouvidos, vocês querem ser aclamados, vocês querem ser chamados de mestres, essas coisas todas. Só isso. E o que é isso? Falta de sabedoria. Porque a sabedoria vai levar a pessoa à humildade. A sabedoria vai levar a pessoa à discrição. A sabedoria vai levar a pessoa a não querer o tempo todo estar sob holofotes. Estar no palco principal. Eu tenho que estar no palco principal, senão. Se eu não for o ator principal, eu estou fora da novela. Eu largo o barco. Não, gente. Não é por aí. 2 Timóteo 2. Estou ensinando. Vamos ler. 24. 2 Timóteo 2, 24. Está escrito assim: ao servo do Senhor não convém. Como que está aí? Discussões e brigas. Mas sim. Deve ser amável para com todos e mestre paciente. Gente, eu estava falando ontem à noite aqui sobre serviço, ser diácono. Jesus foi o principal diácono. Olha o que ele falou lá em Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos.
diácono significa servo. O que Paulo falou aqui a Timóteo? Ao servo do Senhor não convém contender, mas o quê? Ser amável com todos. Ser amável com todos. Gente, olha o que o pastor Lauro falou aqui. Apto para ensinar. Como que alguém vai ensinar se não aprender? Um professor de matemática pode ensinar matemática se ele não aprendeu matemática? Apto para ensinar. O servo do Senhor não convém ser contencioso, mas sim amável. O que convém? Eu agir assim, não assim. Tem que ser apto para ensinar. Para ensinar, primeiramente, eu tenho que aprender. Agora, a pessoa nunca veio numa escola bíblica dominical para ouvir um assunto como esse que nós estamos tratando aqui. Como que ela vai aprender? O desejo de Davi era o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no teu santo templo. Como que uma pessoa vai aprender bons modos se ela não vem numa escola bíblica? Como que ela vai saber que ela tem que ser amável com todos? Esses tempos atrás alguém falou para mim que eu não consigo amar. Essa história de amor aí, o que é amar? Eu não consigo amar. Mas eu me relacionando um pouco com essa pessoa, ela falou: meu histórico de vida é esse, foi abandonado por esse. Aí o que essa pessoa precisa? Precisa de cura. Agora, como que a pessoa vai receber a cura? Quando ela se dá ao tratamento, quando ela busca ajuda. É por isso que eu digo, a gente tem que ser tratável. Esses dias um pastor estava falando para mim: você precisa procurar um psicólogo. Agora, gente, vai ser necessário ou não num determinado tempo, de repente, uma pessoa procurar um psicólogo? Com certeza. Se for o caso de procurar um psiquiatra, vai ter que procurar. Qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Alguém sabe me dizer? Psicólogo, ele aconselha, ele ouve, ele aconselha. Psiquiatra, ele dá o remédio. Psiquiatra dá o medicamento. Psiquiatra é médico. Psicólogo não. Psiquiatra é médico. Elias precisou de passar um tempo de tratamento. Precisou dormir. Existe tempo determinado para todas as coisas. Tem que dormir também. Eu não sou contra dormir, mas menos dormir. Vamos colocar em pé, gente. Queridos, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser amável, apto para ensinar, paciente. Tudo isso dizendo respeito aos relacionamentos humanos. Filipenses 2:3 diz: nada façais nem por contenda e nem por vanglória,
que nós possamos buscarmos aquilo que verdadeiramente vai acrescentar nas nossas vidas. E Deus está nessa disposição de ceder. Olhamos para esse texto de Provérbios 8, onde está escrito lá que o temor do Senhor é odiar o mal. Diz o sábio. Eu tenho que ir por esse mesmo caminho. Eu tenho que odiar o mal. Tenho que lutar com unhas e dentes contra o mal. Porque o temor do Senhor é odiar o mal. E o salmista falou assim: odeio o orgulho e a arrogância. Tudo isso que causa dano na alma do homem. Pessoas não se dão um tratamento por causa do que, gente? Por causa do orgulho, da altivez de espírito, da vanglória, da arrogância. Isso daí não leva a lugar nenhum. Isso tem falado muito forte no meu coração. Nesse mundo de vaidades que nós vivemos, os homens estão correndo atrás de coisas todas, atrás de vanglória, de títulos. Querem muitas vezes tirar a luz de Jesus para colocar a luz em si mesmo. Nesse reino que nós vivemos, amados, toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus. Porque somente Ele é o grande eu sou. Nós, a nossa vida é como um vapor que vem e que passa. 80, 90 anos. Depois de 80 cansei de falar segundo Moisés. Então nós somos muito limitados. Mas que nós possamos agir como aquele centurião de Cafarnaum, cheio de sabedoria, humildade, dignidade, segundo os olhos dos outros, não segundo os olhos de si mesmo. Devemos ser dignos. Os judeus falaram: ele é digno, mas ele mesmo: eu sou digno. Fé diz apenas uma palavra: meu servo será curado. Nunca vi tanta fé mesmo em Israel. Vai, teu servo está curado. A vitória chegou, porque bateu mais forte o coração de Jesus ao se deparar com tanta nobreza da alma, que nós lutemos por isso. Odiar o mal, fazer o bem, usarmos bem o nosso tempo, buscarmos sabedoria na palavra de Deus. A palavra de Deus está cheia de sabedoria para nós. Não negligenciarmos esses momentos oportunos de estarmos na presença, na casa do Senhor, para adquirirmos conhecimento. Aquilo que vem do trono da graça de Deus. Pai,